Pode ser, irmãos? Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 30. Amém? Amém. Vamos ler. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amado Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui e podermos cultuar a Ti. Nós reconhecemos, Pai, nossa total dependência do Senhor, mesmo para Te servir, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, mediante a Tua palavra. O Senhor que é conhecedor das nossas necessidades, o Senhor que sabe tudo quanto precisa ser mudado em nós. Nós rogamos o auxílio do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos fale, nos transforme, que o Senhor fortaleça os fracos, que o Senhor salve, Pai, aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-nos. Meus irmãos, capítulo 32 de Gênesis, que acabamos de ler, é um dos capítulos mais grandiosos e profundos de toda a Escritura. E esse capítulo relata um ponto decisivo na vida do patriarca Jacó. Jacó e Esaú eram os 2 filhos de Isaac e Rebeca. E embora gêmeos, Esaú era o primogênito e eles eram 2 homens muito diferentes. Jacó era o favorito de sua mãe, Esaú o favorito de seu pai. E em seu anseio pelo sucesso dele, Rebeca criou um plano pelo qual Jacó enganaria o próprio pai e obteria a bênção de seu irmão Esaú. Eles colocaram o plano em prática. Jacó se disfarça de Esaú, vai até seu pai, que já era velho e cego, e assim, de forma sorrateira, de forma maliciosa, ele acaba obtendo, tomando a bênção do seu irmão. Ao descobrir que havia sido trapaceado, Esaú ficou irado e prometeu que mataria Jacó. Então Rebeca, sua mãe, com medo de perder o filho, ela sugeriu que Jacó fugisse para um país distante, para as terras de Labão, seu tio. Jacó mais uma vez dá ouvidos à voz de sua mãe e foge para o país onde morava seu tio Labão e fica morando lá. Naquele país distante, Jacó começou a trabalhar, constituiu família e se tornou um homem muito próspero. E nesse ponto da narrativa, no capítulo 32, nós vemos Jacó deixando o país para onde fugira e retornando novamente para a sua terra natal. Todavia, irmãos, ao retornar, Jacó se encontra com uma grande dificuldade. E o problema que Jacó tinha era: como é que o meu irmão Esaú vai me receber? Será que ele vai me aceitar?
Será que ele vai tomar os meus bens, fazer mal à minha família? Será que ele vai tirar a minha vida? Ele sabia que Esaú estava furioso e Jacó esperava coisas terríveis de seu irmão. Ele conhecia seu irmão. Então Jacó cria algumas estratégias para que seu irmão Esaú pudesse recebê-lo em paz. Nós vemos do versículo 3 ao 23 essas estratégias que Jacó criou para apaziguar a ira do seu irmão. Jacó envia mensageiros a Esaú, dizendo que é seu servo, que se tornou um homem muito rico, muito próspero, e que espera achar graça aos seus olhos. Ele quer que seu irmão o receba em paz. Os mensageiros vão, levam a notícia a Esaú, e depois retornam e informam a Jacó que Esaú está vindo ao seu encontro, e com ele 400 homens. Imaginem como ficou os pensamentos desse homem nesse momento. Ao ouvir essa notícia, Jacó temeu muito, ficou muito angustiado. Então ele orou a Deus pedindo livramento, e depois de ter feito todos os seus preparativos, ele enviou à frente presentes, depois enviou suas mulheres e seus filhos, e ele ficou só, aguardando na expectativa. E no versículo 24, nós somos informados que justamente no momento em que Jacó estava só, lutou com ele um homem até que a alva subiu, até raiar o dia. E nessa luta, irmãos, aconteceram coisas extraordinárias que mudaram para sempre a vida do patriarca Jacó. O que nós temos aqui, irmãos, é um quadro perfeito daquilo que sempre constitui a verdadeira conversão. É uma descrição perfeita do novo nascimento. Nós temos aqui a revelação do que é alcançar um conhecimento não apenas intelectual, mas experimental de Deus. A revelação do que é conhecer de fato a Deus e ser completamente transformado por Ele. Vamos ver então algumas verdades acerca da verdadeira experiência da conversão, do verdadeiro encontro com Deus, do encontro que transforma. A primeira verdade que nós podemos ver aqui, que está no verso 24, é que a verdadeira conversão é uma experiência intensamente pessoal. O verso 24, na parte A, diz: Jacó, porém, ficou só. A primeira coisa que se nota na experiência da conversão é que ela sempre nos isola, ela sempre nos põe à parte e nos deixa por nossa conta, e faz com que nos apercebamos da nossa própria individualidade diante de Deus. Agora, infelizmente, irmãos, essa é uma das coisas mais difíceis na época em que estamos vivendo. Tudo na vida parece conspirar para fazer com que esqueçamos que nós somos tratados como indivíduos diante de Deus. As pessoas estão vivendo num verdadeiro frenesi. Elas estão preocupadas com o trabalho, querem sempre ganhar mais dinheiro. Elas estão preocupadas com os estudos, em ter a melhor formação acadêmica possível. Estão preocupadas com viagens, sempre em busca de novos lugares, de conhecer lugares mais bonitos, lugares maravilhosos. Irmãos, não me entenda mal, não há nada de errado com essas coisas em si mesmas. Você pode ter um bom trabalho, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter o melhor currículo acadêmico que você conseguir, você pode visitar lugares maravilhosos, tantos quantos puder visitar. Não há pecado nessas coisas em si mesmas. O problema é que nesse frenesi, nessa correria, as pessoas não conseguem parar para refletir sobre Deus. Elas não conseguem parar para pensar sobre o porquê estão nesse mundo, qual o propósito do porquê Deus as criou, para refletir sobre o estado de suas almas, sobre o que será delas após a morte, se de fato elas são pessoas que estão salvas. E a primeira coisa que o Evangelho faz para que Deus comece a tratar conosco é nos isolar. Jacó, porém, ficou só, e ao ficar sozinho, Deus começou a lutar com ele. Irmãos, tem muitos meios pelos quais Deus pode nos levar a esse ponto. Tem muitos meios pelos quais Deus pode nos isolar de tudo e nos deixar sós diante dele. O caso de Jacó é um dos mais dramáticos. Jacó tinha que ser separado literalmente das suas mulheres, dos seus filhos,
dos seus bens e de suas posses. O coração de Jacó estava preso a essas coisas, e então Deus o separou de todas elas. E como eu disse, irmãos, Deus faz isso de muitas maneiras. Às vezes Deus nos leva a esse ponto por meio de uma enfermidade, por exemplo. Você pode estar levando a sua vida tranquilamente, em seu lar, com sua família, cercado por seus filhos, prosperando em seus negócios ou em sua profissão, vivendo apenas para essas coisas, pensando apenas nos seus interesses. Você nunca para perguntar a si mesmo: quem sou eu? Com que propósito eu estou nesse mundo? Qual é a condição da minha alma diante de Deus? O que vai acontecer comigo depois da morte? Será que de fato eu estou salvo em Jesus Cristo? Você pode estar assim, alheio a Deus, distante de Deus, imerso em seus próprios interesses, e então de repente você cai doente. Deus o separa de tudo, e no leito do hospital, separado da sua família, separado dos seus bens, dos seus interesses, você se dá conta, você começa a perceber que você é um indivíduo e que você está absolutamente só diante de Deus. Esse, irmãos, é o dever do Evangelho. Lembrar a cada um de nós que nós somos indivíduos e que, embora estejamos nesse mundo em meio à multidão, rodeado de tantas pessoas, nós estamos ao mesmo tempo em destaque, um por um, diante de Deus. Deus nos vê individualmente. O Evangelho nos lembra que Deus faz exigências individuais a nós e, portanto, nós somos responsáveis diante de Deus. No tribunal de Deus, irmãos, no tribunal do juízo de Deus, nós não seremos vistos em multidão, mas cada um de nós será julgado a sós, individualmente. A Bíblia nos diz que há um registro de cada indivíduo nesse mundo, e que toda obra que praticamos é lançada no livro, até mesmo as palavras ociosas que saem da nossa boca. Deus conhece, irmãos, tudo que nós fazemos. Deus conhece tudo que nós dizemos. Deus conhece tudo que nós pensamos, e cada um de nós seremos responsáveis individualmente diante dele. Jacó, porém, ficou só. Meu irmão, minha irmã, afaste-se da multidão, fique a sós com Deus, reconheça que você tem uma responsabilidade individual diante de Deus, fique a sós com Deus, e certamente Ele fará coisas maravilhosas na sua vida, como Ele fez na vida do patriarca Jacó. Essa é a primeira verdade sobre a verdadeira conversão. Ela nos isola e ela nos coloca a sós diante de Deus. A segunda verdade é que a verdadeira conversão é uma obra inteiramente de Deus. Ainda no verso 24, diz que Jacó ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. O que aconteceu com Jacó naquela noite, irmãos, não foi resultado das ações de Jacó. Não foi Jacó que passou a noite tentando encontrar Deus, não. Jacó estava preocupado com outras coisas, ele estava imerso em seus próprios interesses, ele não estava pensando em Deus. Então Deus veio a Jacó e lutou com ele. E essa, irmãos, é uma verdade que precisa ser enfatizada constantemente em nossos dias. A verdade sobre a pecaminosidade humana, a inabilidade do homem de buscar a Deus, de salvar a si mesmo, e a soberania e a obra de Deus na salvação do pecador. O que você faz, ou melhor, o que faz de você um cristão, não é algo que você faz ou que você fez para Deus, é algo que Deus faz e que Deus fez para você na cruz. É isso que faz de você um cristão. A salvação é única e exclusivamente resultado da maravilhosa graça e amor de Deus pelos pecadores. O homem, irmãos, ele pecou contra Deus, e não há absolutamente nada que ele possa fazer a respeito. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, a partir do versículo 10, que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda.
não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Nem um só. E ele continua dizendo: a sua garganta é como um sepulcro aberto, cheira a morte. Com as suas línguas trata enganosamente. Peçonha de áspides, ou seja, veneno de serpente está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição natural do homem, distante de Deus, e ele não pode mudar a si mesmo. Você jamais poderá eliminar os seus próprios pecados. Isso é uma obra exclusiva de Deus. Você jamais poderá, por conta própria, encontrar Deus. Você pode escalar as maiores alturas, você pode subir o convento, você pode fazer peregrinação, você pode passar o resto da sua vida meditando, mas você nunca chegará a Deus. Não há absolutamente nada que o homem possa fazer para salvar a si mesmo. Todavia, irmãos, Deus já fez tudo quando nós precisamos para ser salvos. Deus fez tudo. Deus observou a mim e a você em nosso pecado, em nossa miséria, em nossa feiura, em nossa vergonha, e Deus proveu um meio de salvação através do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo diz em Gálatas 4, versos 4 e 5, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós somos, por meio da fé, filhos de Deus, através da obra que Cristo realizou em nós, por nós na cruz do Calvário. É porque Ele morreu pelos nossos pecados que nós podemos ser reconciliados com Deus e nos tornarmos seus filhos. As boas novas do Evangelho é que Deus enviou a este mundo o seu único Filho, Jesus Cristo. E Ele veio a este mundo por causa dos nossos pecados. Ele se identificou com os nossos pecados. Ele foi para a cruz do Calvário levando sobre si os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, na cruz, Deus pegou os nossos pecados e os colocou sobre o seu Filho, e puniu o seu Filho em nosso lugar. Puniu o seu Filho pelos nossos pecados. E quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, Deus pega a justiça perfeita de Cristo e coloca sobre nós, e Ele diz: agora você é justo, agora você é meu filho, agora você é lavado no sangue de Jesus. É porque Cristo morreu por nós que Ele nos oferece absolvição, nos oferece perdão, nos oferece salvação. Ele nos oferece uma nova vida. Tudo que necessitamos, irmãos, nós recebemos gratuitamente por meio da fé, como obra única e exclusiva de Deus. Creia em Cristo Jesus, e seus pecados serão apagados, e você receberá uma eterna salvação. A terceira verdade sobre a verdadeira conversão é que a verdadeira conversão nos mostra o nosso real problema. Ali estava Jacó sozinho. Ele tinha enviado suas mulheres e seus filhos, todos os seus bens, seus servos e suas servas, para o outro lado do rio. E ali sozinho Jacó disse a si mesmo: bem, agora só há um problema para resolver, e esse problema é Esaú. Se tão somente eu puder resolver o problema com meu irmão Esaú, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então Jacó esquematizou e planejou como faria para aproximar-se do seu irmão, para apaziguar a ira do seu irmão. Agora, irmãos, observe a engenhosidade de Jacó. Veja como ele é sagaz. Ele conhecia Esaú, e ele pensou consigo mesmo: eu conheço muito bem o meu irmão, e se ele não mudou muito desde a última vez que eu o vi, eu posso comprá-lo. Esaú gosta de animais bem criados e bem alimentados, então eu vou dividir o meu gado em grupos, de modo que, se ele se irritar
com o primeiro, talvez ele fique satisfeito com o segundo. Veja que plano bem elaborado. Ele está enviando presentes para apaziguar o seu irmão. Ele está dando ao seu irmão exatamente o que o seu irmão ama, o que o seu irmão gosta. Mas Jacó não apenas conhecia Deus, não apenas conhecia Esaú, ele conhecia também as promessas de Deus. E no desespero para se livrar daquilo que ele considerava ser o seu real problema, Jacó ora a Deus, lembrando a Deus de suas promessas. Olha os versículos 9 a 12 do capítulo 32. Ele diz assim: disse mais Jacó: Deus meu, Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque como meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, ele está lembrando a Deus das próprias promessas de Deus, e tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Veja, irmãos, é possível uma pessoa conhecer muito da palavra de Deus, conhecer muito das promessas de Deus, e ainda assim não ter um real compromisso com Deus, não ter uma verdadeira fidelidade a Deus. Até mesmo os incrédulos podem orar fervorosamente, lembrando Deus de suas promessas, quando eles acham que correm o risco de perder os seus bens, ou de perder a sua família, ou de perder a sua própria vida. Há milhares de indivíduos nesse mundo, irmãos, milhares de indivíduos, e quem sabe até entre nós nessa noite, que em sua vida pessoal estão repetindo a mesma atitude de Jacó. Para Jacó, o seu real problema era Esaú, e ele recorre a Deus por medo do que poderia perder se Deus não o ajudasse. Eu temo meu irmão Esaú, ele pode me ferir, me matar, ele pode tirar minha mulher e meus filhos, ele pode tirar os meus bens. Ele está preocupado com os seus interesses. E eu te pergunto: quem é o seu Esaú? O que é que tem tirado a sua paz? O que você considera ser o seu real problema? Quais são as coisas que tiram o seu sono, que te deixam em desespero, depressivo, desanimado? Quem é o seu Esaú? Talvez você pense: se tão somente eu tivesse riquezas, um pouco mais de dinheiro, tudo estaria bem. Esse é o seu Esaú. Isso é o que você considera ser o seu real problema. Talvez você pense que o seu problema é a educação. Se tão somente eu tivesse conhecimento, ou oportunidades, ou facilidades educacionais, uma melhor graduação, tudo estaria bem na minha vida. Esse é o seu Esaú. Isso é o que você considera ser o seu real problema. Ou talvez, como Jacó, você acredite que é uma questão de relacionamento. Se tão somente eu conseguir consertar as coisas com aquela pessoa, tudo vai ficar bem. Esse é o seu Esaú. Isso é o que você considera ser o seu maior problema. Ou ainda, talvez você acredite que precise de um novo ambiente, de um novo começo, de uma nova oportunidade, de um novo lugar para morar, e assim os seus problemas serão resolvidos, tudo vai ficar bem na sua vida. Esse é o seu Esaú. Isso é o que você pensa ser o seu real problema. Na mente de Jacó, irmãos, o seu único problema era seu irmão Esaú. E enquanto ele ficou ali meditando e pensando em Esaú, ele não pôde ver mais nada senão Esaú. Ele não pôde ver mais nada além do que aquilo que ele achava que era o seu principal problema. Mas naquela noite Deus se revelou a Jacó e mostrou a ele que ele não estava considerando o seu real problema.
O real problema de Jacó, irmãos, não era Esaú. O real problema de Jacó e o real problema de cada indivíduo nesse mundo, o seu e o meu real problema, é a falta de um verdadeiro relacionamento com Deus. Esse é o nosso real problema. Jacó estava ali pensando: o que eu posso fazer para apaziguar o meu irmão? Como é que eu vou me reconciliar com ele? Que estratégias eu posso usar? E Deus vem a Jacó e diz: Jacó, você não entendeu ainda qual é o seu real problema. O que você precisa, Jacó, não é apaziguar a ira do seu irmão. O que você precisa não é se reconciliar com o seu irmão. O que você precisa, Jacó, é que a minha ira seja apaziguada sobre você. O que você precisa, Jacó, é se reconciliar comigo. Esse é o seu real problema, Jacó. O nosso problema, irmãos, é que nós insistimos em nos preocupar com todos esses outros problemas menores e que são reais. Mas nós esquecemos que a causa real do nosso mal, o nosso principal problema, aquilo com que realmente devemos nos preocupar, é se nós estamos ou não em um verdadeiro relacionamento com Deus. Esse é o nosso principal problema. Você está em um relacionamento verdadeiro com Deus? Você já entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem certeza que você é salvo em Cristo Jesus? Que você foi reconciliado com Deus pela fé em Cristo? Ou você só recorre a Deus quando está em apuros? Quando você percebe que vai ter prejuízos, ou perder alguma coisa, ou alguém que você ama? Quando Deus se revelou a Jacó e revelou a ele o seu real problema, Jacó esqueceu tudo acerca de Esaú e se apegou firmemente a Deus. E essa, irmãos, é a intenção de Deus em relação à sua vida, em relação à minha vida, em relação a cada um de nós. A intenção de Deus é que você reconheça o seu real problema e tenha uma real, sincera e profunda comunhão com Ele. Ele é o seu Criador, Ele é o seu Salvador, é Ele quem te sustenta, quem te mantém em vida, e é com Ele que você precisa ser reconciliado. Esse é o nosso real problema, irmãos. Tudo mais vai ser resolvido. Se não for resolvido nessa vida, na vida vindoura, não se preocupe, não haverá problemas para você. Você pode viver com esperança, mas certifique-se de que nesta vida você não tem o problema de estar distante de Deus. Em quarto, a verdadeira conversão nos mostra também qual é o nosso real perigo. Para Jacó, o real perigo era que Esaú poderia privá-lo de certa soma dos seus bens, ou que Esaú poderia matar suas mulheres e seus filhos, ou que Esaú poderia ir longe e tirar a sua própria vida, matar a Jacó. Lá estava ele sozinho e pensando: o que será que Esaú vai fazer? Talvez eu perca esse maravilhoso gado que eu ganhei nas terras de Labão, que eu adquiri com tanto suor e trabalho. Talvez eu perca minhas mulheres e meus filhos. Talvez eu perca minha própria vida. Isso é terrível. E nesse momento de angústia, de desespero, Jacó ora desesperadamente a Deus, pedindo pelo livramento. Então Deus o encontra naquela noite e lhe diz: Jacó, você ainda não se deu conta do seu maior perigo. O seu maior perigo não é a perda dos seus bens. O seu maior perigo não é a perda da sua família. O seu maior perigo não é nem mesmo a perda da sua própria vida, Jacó. O seu maior perigo, Jacó, é o de perder a sua alma. Esse é o seu maior perigo. Essas coisas com as quais você está preocupado são coisas que necessariamente mais cedo ou mais tarde você irá perder. Você não poderá segurá-las para sempre. Virá o dia em que você irá morrer. Os seus dias nessa terra se findarão.
então você terá que perder o seu gado, você terá que deixar suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens, tudo aquilo que você tanto ama e tanto se empenha para segurar firmemente em suas mãos. Tudo isso será perdido. Virá o dia em que você estará no leito de morte e não levará consigo nenhuma dessas coisas, mas nesse dia você continuará tendo a sua alma e terá que prestar conta dela diante de mim. Essa, irmãos, é a verdade que diz respeito a cada pessoa aqui nessa noite. Deus está lhe dizendo: eu lhe dei uma alma, e o seu maior perigo nesse momento é a perda da sua alma. O seu maior perigo nesse momento é você não ser o homem ou a mulher que eu quero que você seja. É você não ter um verdadeiro relacionamento comigo. O seu real perigo é você não confiar em meu Filho Jesus Cristo e no fim você receber a ira, o castigo e passar a eternidade no inferno. Esse é o seu real perigo, perder a sua alma. A sua alma está salva? Você tem convicção? O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? Certifique-se de que você está em comunhão com Deus e que a sua alma está segura e guardada em Cristo. A perda da sua alma é o seu real perigo. As outras coisas você pode perder, isso não. E por último, irmãos, a verdadeira conversão nos mostra o que é mais importante na nossa vida, ou qual é a nossa real necessidade. Olha os versos 26 a 30, eu vou reler aqui. E disse, Deus dizendo para Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Meus irmãos, quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, ela se torna ciente do que realmente importa na sua vida, de quais são as suas reais necessidades. Ela se torna ciente de bênçãos infinitamente maiores do que tudo aquilo que um dia ela pensou, sonhou ou desejou. Quais são os seus projetos? Quais são os seus pensamentos para o futuro? O que você sonha? Quais são os desejos ardentes do seu coração? O que você tanto almeja na sua vida? Jacó estava ali e ele diz a si mesmo: agora quão brilhante será o meu futuro, se tão somente eu puder apaziguar Esaú, cruzar o rio e estabelecer-me na terra como um homem rico, como alguém próspero como eu sou. Eu terei o gado e os produtos, eu terei as mulheres e os filhos, será uma vida maravilhosa. Era isso que ele pensava, era isso que ele sonhava, era isso que ele desejava. Esses eram os sonhos de Jacó. Todavia, quando Deus se encontrou com ele naquela noite, foi dada a Jacó uma visão tão grande de Deus, tão grande de quem Deus é, de suas bênçãos espirituais, de quem o próprio Jacó era, que naquele momento ele esqueceu tudo sobre Esaú. Ele esqueceu tudo sobre seu gado, seus bois, suas ovelhas, suas mulheres, seus filhos. Ele esqueceu tudo. A única coisa que Jacó não podia esquecer era aquela experiência maravilhosa que ele estava tendo, aquela pessoa gloriosa que estava diante dele, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Isso ele jamais poderia esquecer, e ele não poderia sair dali sem receber a bênção de Jesus. Então Jacó se agarra a Deus e ele diz: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Que eu perca tudo, Senhor, mas isso eu não posso perder. O dia está amanhecendo, Senhor, e Esaú está vindo ao meu encontro, e ele quer me matar, mas não me importa. Eu preciso do Senhor.
Eu preciso ser transformado. Eu estou cansado de ser um enganador, um suplantador. Eu estou cansado de viver longe de Deus. Eu preciso ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor e ter a minha alma salva. E eu não te deixarei ir se não me abençoares. Esse passou a ser o maior desejo dele, irmãos. Então Deus pergunta a ele no verso 27, qual é o teu nome? E ele responde, meu nome é Jacó. Irmãos, Deus não está curioso querendo saber o nome de Jacó. E Jacó sabe que Deus sabe o nome dele. Deus está levando Jacó a uma confissão de pecados. Anos atrás, quando ele estava diante do seu pai, seu pai perguntou a ele, quem és tu, meu filho? Ele disse, eu sou Esaú, meu pai, seu filho. Ele enganou o próprio pai. Ele enganou o próprio irmão. Ele surrupiou, ele tomou a bênção do irmão. E o próprio nome dele diz a identidade dele, Jacó, enganador, suplantador, aquele que agarra o calcanhar. E Deus vem a ele e pergunta agora, qual é o teu nome? E ele sabe do que Deus está falando. Ele fala, meu nome é Jacó, Senhor. Meu nome é enganador, é suplantador. Esse sou eu sou um mau caráter. Mas eu preciso de ser salvo. Eu preciso de que tu me abençoes. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Eu reconheço ser quem eu sou, mas eu vi a tua face, e por isso eu preciso ser salvo. E Deus responde no verso 28, você não se chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Israel, irmão, significa aquele que luta com Deus, ou Deus luta. E Deus muda o nome desse homem como um sinal de uma profunda transformação espiritual. Agora você não é mais o enganador que você era. Agora você é aquele que luta com Deus e prevalece. Agora sua alma foi salva. E o verso 30 diz, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ah, meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, não há nada que eu precise mais do que ver a face de Deus. Não há nada nesse mundo que vai trazer mais alegria ao meu coração. Há momentos em que eu me sinto tão seco, tão distante de Deus, tão frágil espiritualmente. E como eu desejo, como eu necessito, irmãos, de que Deus se revele a mim, e de que Ele faz comigo o que Ele fez com Jacó, de que Ele me transforme, de que Ele me faça desejar acima de tudo nesse mundo. Muitas vezes eu vejo meu coração preso a tantas coisas que não têm importância alguma, que não tem nenhum valor eterno. E eu preciso que Deus mude o meu coração. Essa é a nossa maior necessidade, irmãos, que Deus se revele a nós. E que Ele nos transforme para que nós de fato o amemos com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade. Essa é a grande evidência da verdadeira conversão. Eu estou indo para o final. Você se torna um cristão verdadeiro quando você percebe que Jesus Cristo é a pessoa mais importante em toda a sua vida. Quando você está disposto a perder tudo nesse mundo, mas não está disposto a viver sem Jesus. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você compreende que é pecador, que é culpado diante de Deus. Você compreende que tem uma alma e que essa alma está perdida, e que não há obras que você faça que possa lhe dar direito à salvação. Você compreende que o dia do juízo virá, e ele virá, e você será julgado diante de Deus. E você sabe que todos os seus pensamentos, as suas obras e as suas ações, tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, elas só servirão para te condenar diante de Deus. Mas então, em meio a esse desespero de saber que está perdido, Deus tira o véu do pecado dos seus olhos e te leva a olhar para a cruz. E na cruz você descobre que em Cristo, e somente em Jesus Cristo,
você pode ser totalmente reconciliado com Deus. Quando Deus se revela a você por meio do Evangelho, e você enxerga a grandeza de Deus, o amor de Deus revelado na cruz, a misericórdia de Deus, a santidade, a justiça, você enxerga quem Deus é, e você percebe quem você mesmo é, sua própria pecaminosidade, e você se vê como totalmente dependente dEle, e se agarra a Ele com todas as forças, e por meio da fé você clama: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Nesse momento você se torna um filho de Deus, lavado no sangue de Cristo. Agarre-se a Cristo nessa noite, agarre-se a Ele com todas as suas forças, com todo o seu ser. Clame a Ele: Jesus, eu preciso de salvação, eu preciso de perdão, eu preciso de uma nova vida, eu preciso ser reconciliado com Deus. O Senhor é tudo que eu tenho, e eu não te deixarei ir se não me abençoares. Entenda que Jesus Cristo é tudo que você tem. Agarre-se a Ele, confie nele, creia nele, e hoje mesmo seus pecados serão perdoados, e você será chamado filho de Deus. Vamos orar. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa aplicá-la ao coração de cada um de nós. Que cada um de nós aqui tenha, Senhor, o privilégio de contemplar-te, de contemplar a Tua face, de ter uma visão mais elevada de quem o Senhor é e de quem nós mesmos somos, da Tua grandeza e da nossa pequenez, e percebermos que ainda assim o Senhor nos amou tanto, a ponto de se entregar por nós naquela cruz. Ó Deus, todos os bens, todas as alegrias desse mundo, todas as riquezas, todas as amizades, todos os ciclos familiares seriam inúteis se no fim de tudo nós não tivéssemos o Senhor. Portanto, Deus, ajuda-nos a buscar intensamente a Tua face. Ajuda-nos a colocarmos cada coisa em seu devido lugar. Que o Senhor seja o centro de tudo na nossa vida, e que todos os nossos relacionamentos e tudo quanto fizermos seja guiado pelo Senhor. Que o Senhor nessa noite possa fortalecer aqueles que estão fracos e salvar aqueles que estão perdidos, pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua palavra, e que o Senhor assim seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.